Quem aí quer vender mais, levanta a mão. E quem aí quer engajar mais, fala eu. E aí, tem uma reflexão aqui com vocês, importante. Vocês preferem engajar mais ou vender mais? Vender, estou escutando vender mais aqui. Né? Então por que a gente se preocupa tanto mais com engajamento do que com vendas? Olha só, uma pesquisa recente da própria MLabs colocou que os profissionais de marketing se preocupam muito mais com engajamento, crescimento de seguidores, likes, etc. e menos com vendas, performance, leads. Pode ter certeza que tem muito mais gente indo ao psicólogo por baixo engajamento do que por baixa autoestima, não é mesmo? Tenho certeza disso, eu tenho visto isso todos os dias. E gente, não dá, eu mesmo já tive nesse momento, eu já tive pensando muito em engajamento, foi numa época, em 2008, 2009, eu à frente da minha agência, já era uma das maiores agências digitais do país, eu estava ali tentando conquistar mais de 1 milhão de followers e likes nas páginas do Facebook, na época em que o Facebook, inclusive, se você tivesse 1 milhão de likes, você tinha 1 milhão de alcance. Quem lembra disso aí? Tem uma turma que não é tão velha assim, né? Porque Facebook já é coisa de velho. O fato é, e nessa corrida pelo like, porque era corrida pelo like, se eu tivesse 1 milhão de likes, eu tinha 1 milhão de alcance. Nessa corrida pelo like, eu ajudei muitas marcas nacionais e internacionais a entrarem nas mídias sociais, serem presentes ali no Facebook. Estava tudo indo lindo, maravilhoso. O engajamento era ótimo. Tudo que eu fazia, funcionava. Se eu estivesse copiando o que o concorrente estava fazendo, funcionava. Se eu estivesse copiando a ideia de alguém, funcionava. Tudo funcionava, era muito fácil, todo mundo lindo. Até que mudou. Até que em 2008, Zuckerberg contratou a Sheryl Sandberg. E ela veio do Google e implementou um novo modelo de negócios. E aí a nossa vida começou a ficar mais difícil. Porque a gente parou de alcançar. O engajamento caiu. E aí, consequentemente, os resultados dos meus clientes também começaram a cair. E eu parei de dar resultado. E aí eu ia às reuniões com os clientes, ia ler PowerPoint para tentar achar culpados. E ali eu recebi um chamado. Não posso mais deixar isso acontecer. Eu tenho que continuar, obviamente, dando resultado para os meus clientes e resultado para a própria agência. E aí eu fui nesse chamado, nessa jornada, tentar entender cada vez mais os algoritmos, entender o que funcionava, o que não funcionava. Essencialmente, tentar conectar as mídias sociais com os negócios. E aí, por conta dessa história toda, dessa jornada, eu comecei a falar muito sobre isso. E eu fui parar em 2010 na Globo News. As empresas já estão lucrando com isso? Efetivamente, a maioria das empresas que estão nas mídias sociais, investindo nas redes sociais, estão por engajamento. Né? A princípio, todas as ações vêm através de agências de publicidade, agências digitais. Então, vamos dizer assim, número de seguidores em Twitter, fãs no Facebook, são métricas de engajamento e não métricas financeiras. Né? Então, poucas as empresas, como a Dell, a Starbucks, estão fazendo um trabalho direito, estão conseguindo ter resultados financeiros através da utilização de sites colaborativos para trazer informações dos consumidores para a criação de novos produtos, novos serviços e criar um novo valor, um novo capital estratégico. E esse ano foi 2010, 23 anos atrás, falando sobre engajamento versus performance. E olha só que interessante, me chamaram nesse dia porque o Zuckerberg tinha vindo ao Brasil, abriu o primeiro escritório comercial do Facebook, porque o modelo de negócio tinha mudado. E as empresas tinham parado de dar resultado, e eu era o único que estava ali falando como que a gente faz isso, porque eu estava já estudando nessa imersão, nessa jornada. E nessa jornada eu tive 5 grandes revelações. Quem quer saber quais são as revelações, fala eu! Vamos lá? Primeira grande revelação, alcance. Pode parecer simples e óbvio, a gente precisa alcançar mais. Mas ao mesmo tempo, quando eu estava ali alcançando 1 milhão de pessoas a cada vez que eu fazia um post, dava resultado. Sabe aquela história do tiro de canhão? Você dá um tiro de canhão, vai dar resultado, é óbvio. Você vai achar o seu público-alvo no meio desse tanto de gente. Mas na hora que o alcance desce, na hora que o alcance é ceifado, a gente precisa se preocupar cada vez mais em alcançar as pessoas certas e não alcançar um monte de gente. E como é que vocês fazem hoje nas plataformas de mídias sociais? Vocês têm noção de qual é o tamanho do seu público-alvo potencial em cada uma das plataformas? Porque na prática, no dia a dia, a gente não pensa muito nisso. A gente faz um post e quanto mais alcance, melhor, não é mesmo? É o que a gente quer, quanto mais alcance, melhor.
Mas na prática não, gente. Porque se vocês forem em cada uma das plataformas, e por exemplo no Meta Ads, ou no TikTok Ads, ou no LinkedIn Ads, vocês podem simular uma campanha e ver qual é o tamanho do seu público-alvo potencial. Nem precisa rodar a campanha. É só colocar as variáveis de segmentação do seu público-alvo e ele vai te devolver um número. Inclusive para negócios locais, se você colocar o endereço, ele vai te devolver um número. Esse número é essencial. Eu tive essa revelação. Esse número é essencial para a gente ter em mente, para a gente ter parâmetros. Para quando eu fizer um post, por exemplo, fizer um Reels, vamos supor que o meu público-alvo potencial seja de 300 mil pessoas. Eu fiz um post, alcancei 30 mil pessoas. Portanto, alcancei 10% do meu público-alvo potencial. Agora eu tenho um parâmetro. Agora eu sei se é ruim ou se é bom. E do outro lado, gente, se eu alcançar muito mais do que 300 mil pessoas, e se eu viralizar, isso é bom ou ruim? Bom, depende, ruim. O fato objetivo é que, invariavelmente, isso é ruim. Por quê? Porque, vamos supor que eu faça aquele mesmo Reels, e ele viraliza. Eu alcanço 3 milhões de pessoas. Meu público-alvo potencial não era de 300 mil pessoas? Isso significa que eu alcancei um monte de gente desqualificada. Um monte de gente que não tem absolutamente nada a ver com o meu negócio. E o que é pior, um monte de gente pode me seguir pelas razões erradas. Porque gostou de mim, sei lá, fazendo uma dancinha ou entrando numa trend qualquer. E aí eu vou ter um pico de seguidores. E no dia seguinte, na hora que eu fizer um post no feed, falando do que eu sei ou falando do meu negócio, ninguém vai se identificar com aquele conteúdo. Afinal, eles não me seguiram por conta daquilo, me seguiram pela trend. E na hora que eles não engajam, taxa de engajamento baixa, alcance baixo. E numa janela de 7 dias, principalmente no Facebook e no Instagram, é assim, numa janela de 7 dias móveis, a partir do momento que alguém te seguiu, eles chegam a uma conclusão. Qual é o nível de afinidade desse público que acabou de seguir com o seu perfil? Se ele for mais perto de 0 do que de 10, pronto. Seu perfil para de alcançar. Seu perfil é irrelevante, não tem mais relevância. E por isso que tem muita gente que tem muitos seguidores e baixo engajamento. E a mesma coisa quando vocês fazem sorteios não autorizados, quando vocês compram seguidores, a mesmíssima situação. Então não é bom. Qual é o principal fator para a gente começar a entender então o melhor caminho? Não é só olhar o público-alvo potencial e o tamanho desse público-alvo potencial para definir então o parâmetro. É saber qual é o tamanho do seu potencial baseado no ICP, baseado no seu perfil ideal de cliente. É fazer uma análise cohort. Análise cohort é uma análise estatística de safras. Qual é a melhor safra de clientes que vocês têm? Qual é o melhor corte de clientes dentre os 100% de clientes? Qual é o melhor corte de clientes? Invariavelmente, 20% dos seus clientes geram 80% do faturamento, não é mesmo? Você vai pegar esses 20%, vai identificar eles e vai entender quais são as variáveis que esses 20% têm em comum. E essas variáveis vão servir para que vocês voltem lá no TikTok Ads, no Meta Ads, e definam elas como variáveis de segmentação. E ele vai te dar um número de volta. Não vai ser mais 300 mil pessoas, de repente vai ser 120 mil, 80 mil pessoas, o que vai ficar até mais fácil ainda de vocês se basearem e terem mais sucesso. Principalmente se vocês usarem a mídia paga para isso. Muito bem. Quando você entende o que é o seu cliente ideal, o perfil do seu cliente ideal, você também vai entender cada vez mais quais são as dores, necessidades, desejos dessas pessoas. Vai conversar com elas, ou deveriam, para que vocês possam criar conteúdo de valor. Cada vez mais nas mídias sociais é social, é sobre diálogo, é sobre conversas. Quais são as conversas que vocês vão criar, ou quais são as conversas no qual vocês vão entrar, que tem a ver com aquele seu perfil de cliente ideal. Portanto, gente, não é sobre vocês, não é sobre o negócio de vocês, é sobre a transformação que vocês querem fazer no seu público-alvo, aquele seu público-alvo potencial, aquele seu público-alvo ideal. Não é para todo mundo. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Quem quer viralizar só para alcançar, dá ruim. Então a gente tem que ter em mente, para a gente conseguir engajar e vender mais, eu preciso alcançar as pessoas certas, engajar as pessoas certas. Faz sentido, sim ou não? Vamos para a nossa segunda revelação. Aqui foi sobre frequência. E muitos de vocês devem estar pensando assim, qual é a frequência de vezes que eu tenho que postar? Será que o Rafael teve uma revelação de quantos posts é a quantidade ideal? É uma pergunta muito recorrente que me fazem nas mídias sociais. Quantos posts fazer?
Na verdade, não. A revelação que eu tive foi que eu tenho que me preocupar cada vez mais com a frequência de vezes que eu apareço para a mesma pessoa. Isso é tão importante quanto a quantidade de posts que eu faço nas mídias sociais. Não adianta nada eu aparecer apenas uma vez para cada um de vocês no ano. Vocês não vão lembrar de mim. E muito menos ter intenção de compra. E a Meta fez um estudo e eles chegaram a uma conclusão de que a frequência 2 por semana é a frequência média ideal para capturar 95% da lembrança de marca e da intenção de compra. Mas não é, de novo, o número de posts, é o número de vezes que eu apareço para a mesma pessoa e tem que ser por semana, não é no mês, não é no semestre. Eu apareço 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, porque eu aumento muito as chances das pessoas lembrarem de mim. É aquela velha máxima, né? Quem não é visto não é lembrado. É isso funciona, existe a frequência. Se vocês quiserem ver essa frequência no seu Instagram hoje, ou no seu TikTok hoje, mas principalmente no Instagram, que a maioria está lá, vocês conseguem ver qual é a frequência média semanal de vocês. Entra no painel do Instagram, vocês vão encontrar esses 3 macronúmeros. Contas alcançadas, contas com engajamento e o total de seguidores. Ao tocar em contas alcançadas, vocês vão encontrar esse número impressões. Impressões é o número de vezes que os seus posts apareceram no feed. Se você dividir o número de impressões por contas alcançadas, vocês vão achar a frequência de vezes que vocês apareceram para essas mesmas pessoas. Ou seja, nesse exercício, eu apareci 4,7 vezes para 194 mil pessoas nos últimos 7 dias. Esse exercício. Sempre lá em cima nos últimos 7 dias. Ou você pode definir a semana. Coloca na mão a semana para você enxergar a semana. Esse número, se ele for abaixo de 2, tem um problema. Você precisa aumentar o número de posts no feed, stories principalmente, para aumentar o número de vezes que você aparece para as mesmas pessoas. E se esse número for acima de 2? Muito bem, já estamos bem melhor, mas deveria de fato ser acima de 2. Até porque a pesquisa fala o seguinte: eu quero aumentar a intenção de compra, o que significa que precede a compra. Quando eu faço esse cálculo no Instagram, eu não estou olhando as etapas do funil, eu estou olhando tudo. Então deveria ser maior do que 2, porque eu já estou falando inclusive com quem já é cliente. Então deveria ser maior do que 2, por exemplo, 4. E se for muito, e se for 20? Já aconteceu, já vi alguns perfis. 20, geralmente são perfis pequenos, ou perfis que estão sendo muito eficientes em falar com as mesmas pessoas, e pouco eficientes em falar com novas pessoas, em trazer novas pessoas. Ou seja, precisa fazer mais reels, precisa fazer mais posts úteis, compartilháveis, que as pessoas vão querer mandar para outras pessoas. Essa é a lógica da frequência, para a gente entender de fato quantos posts fazer. Não tem uma fórmula pronta. Ou seja, gente, frequência é o fator principal para impactar vendas e o retorno sobre investimento em anúncios, em mídia paga. Esse estudo da Nielsen provou, frequência é o principal fator. Quando a gente atinge a frequência mínima ideal, o jogo muda. E muitas vezes, quando a gente não está olhando isso, a gente vai mudar em primeira instância o quê? Posicionamento de mídia, vai mudar o formato, vai fazer um carrossel, porque falaram que carrossel engaja mais, ou vai fazer só Reels, porque agora o Instagram é mais Reels, porque alguém falou, mas não entendeu a lógica. Está seguindo o que alguém falou. Então, quando a gente entende que frequência é importante, a gente passa a se preocupar mais com isso. E qual é a nossa terceira grande revelação? Horários. E eu sei que muita gente está pensando, será que tem dia e melhor horário? Será que a gente descobriu, de fato, será que tem dia e melhor horário? Bom, eu vou mostrar para vocês uma pesquisa aqui brasileira, uma pesquisa que mostrou quais são os principais horários em que os brasileiros usam as mídias sociais. E a gente vai ver aqui 4 grandes picos. Na hora que eu acordo, de manhã, à tarde e à noite. Muito bem. Qual é a lógica de decidir o horário de postar quando você olha para um gráfico como esse? Você vai pensar assim, vou postar quando tem mais gente. Não é lógica? É um consenso. Vou postar quando tem mais gente. O fato objetivo é que se você decidir isso e se está todo mundo pensando igual, todo mundo vai postar, por exemplo, 7 horas da noite. O que acontece? Congestionamento. É tipo igual São Paulo, né? Você sai 7 horas da noite, o que vai acontecer? Trava tudo, passa um carro por vez. O algoritmo é a mesma coisa, ele não consegue entregar tudo que todo mundo está publicando. Ele vai ter que decidir aquilo que é mais relevante para o seu usuário. E aí, gente, vai ficar cada vez mais difícil. Por quê?
Porque nesse momento, 40% dos posts que vocês veem no Instagram, no feed do Instagram, são posts recomendados, de pessoas que vocês não seguem. Já perceberam isso? A quantidade de conteúdo que está aparecendo de pessoas que vocês não seguem. Esse número hoje é de 40%. Significa que cada vez mais a gente tem uma separação entre o joio e o trigo. Entre quem sabe fazer um bom conteúdo e quem não sabe fazer conteúdo. E sabe o que significa na prática? Ano passado esse número era de 20%. 20%. Ou seja, se eu estava seguindo as empresas de vocês, 80% de chances de vocês aparecerem para os seus seguidores. A chance era maior, porque eram 20% de recomendação. Esse número saltou de 20 para 40, diminuindo o alcance de quem você segue. Por quê? Porque eles começaram a mostrar conteúdos de quem você não segue. De duas uma. Ou você está perdendo alcance, porque você não está, de fato, aparecendo para os seus seguidores, mas, ao mesmo tempo, você poderia estar entrando nos 40%, você poderia estar sendo recomendado para novas pessoas. Só que quem é recomendado? Não é todo mundo. É quem é altamente relevante, é quem sabe fazer o bom conteúdo. Então, nesse momento, no Instagram, não é para amadores, é para quem sabe fazer um bom conteúdo. O TikTok ainda está na série B, o Instagram está na série A. Quem quer jogar, de fato, vai ter que ir para a série A, vai ter que entender melhor esse jogo. Então, seria mais interessante, mais prudente, talvez eu publicar um pouco antes do horário de pico, pouco antes. Ele vai entregar para uma amostra estatística dos seus seguidores, e se eles prestarem atenção, se eles derem sinais positivos de que aquele conteúdo é bom, na hora que chegar o horário de pico ele já está entregando mais. Seria um pouco mais inteligente. Mas, ao mesmo tempo, o ideal mesmo é vocês testarem o melhor horário. É vocês entenderem em que momento o seu público de fato, o seu seguidor, está online ali, olhando para o seu conteúdo e, de fato, entendendo o teor do seu conteúdo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai no painel analítico do próprio Instagram ou do TikTok, vocês vão ver que tem lá o gráfico, os horários e os dias em que o seu público está ativo. Perceberam que é uma linha reta? Segunda, terça, quarta aqui, é uma linha reta. Se a gente olhar o horário, só tem um vale que é madrugada. Às vezes tem uns gatos pingados lá, mas é um vale. O que significa que tem gente o tempo todo nas mídias sociais. Não importa em tanto assim o horário. Mas eu fui fazer os meus testes. E é o que eu recomendo vocês, é ter essa mentalidade de testes. O que eu fiz? Por 2 meses consecutivos, a cada semana eu postei um horário. Semana 1, 6 da manhã, semana 2, 7 da manhã, 8 da manhã, assim consecutivamente. Chegou no final do período, eu fui lá e tracei na MLabs, do primeiro dia até o último dia, a MLabs cruzou os dados para mim, de alcance e interação, e deu para mim o seguinte: olha, entre 7 e 8 da manhã é o horário em que as pessoas mais prestam atenção no seu conteúdo, mais interagem com o seu conteúdo. E não por acaso, porque o teor do meu conteúdo é mais denso. Minhas legendas são mais longas. Para quem acredita que legenda longa não engaja, minhas legendas são mais longas. Meu conteúdo é de pesquisa, eu tenho um gráfico. Então, de manhã, as pessoas estão mais predispostas a ler aquilo. Já à noite, eu faço Reels. Porque à noite as pessoas estão mais tranquilas, estão em casa, estão querendo passar um tempo ali de entretenimento, muitas vezes, no Reels, no TikTok. Então, o meu Reels, ele entra mais leve. E assim eu fui descobrindo o melhor horário para mim, por conta de testes científicos e testes com consistência. Não adianta postar amanhã, 6 da manhã, e se der certo, você decidir então que 6 da manhã é melhor. Não! Porque pode ter sido um outlier, pode ter sido uma exceção. Daria certo em qualquer horário, porque era um bom conteúdo. Para eliminar essa exceção, você tem que ter consistência de fazer esse teste por vários dias. Mas sabe uma coisa que eu aprendi também, nesse lance dos horários? Uma revelação muito importante, é que não é sobre o horário de postagem, e sim sobre o horário em que eu estou presente nas mídias sociais para interagir com as pessoas. Sabe aqueles picos todos? Na hora que acorda, à tarde, à noite, eu me planejo para fazer 3 pausas por dia, de 30 minutos, para interagir com as pessoas. Eu estou programado, já tenho post agendado para a semana que vem, mas na hora que ele vai ao ar, eu estou lá, presente. Na hora que a pessoa comenta alguma coisa no meu conteúdo, eu leio o comentário. Muitas vezes eu entro no perfil da pessoa e vejo o que ela faz. E volto e comento de volta, fazendo uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta num contexto que muitas vezes eu também gostaria de responder, até para ter a chance de mostrar mais conhecimento. E a pessoa invariavelmente volta para responder, porque ela está presente naquele momento. Ela voltando para responder aumenta a taxa de engajamento, que aumenta o alcance. E assim eu faço em praticamente todos os comentários.
Hoje a minha taxa de engajamento é 3 vezes maior do que a média do mercado. Sobral que teve aqui, a gente já fez inclusive live e aulas juntos para falar sobre isso. Tá? Então, gente, quando você entende que os comentários fazem parte do seu conteúdo, quando você entende que você deve planejar conteúdo para estimular diálogo, o seu conteúdo vai ter mais engajamento e mais alcance e mais resultado. Porque quem comenta é mais qualificado. Concorda? Geralmente, as ações mais difíceis de serem feitas no Instagram são as ações que mais pesam para o algoritmo. Comentário é todo mundo que comenta? É a minoria. Quem manda inbox? É a minoria. Por isso que inbox e comentário são os 2 grandes pesos dentro do Instagram. Muito bem. A quarta grande revelação. Retenção. Retenção, gente, é o seguinte. Quando eu fui nessa jornada para tentar descobrir como funcionam as mídias sociais, como funciona e tal, lembra que eu falei que em 2008 eles contrataram a Sheryl Sandberg, mudaram o modelo de negócio e começaram a, então, leiloar a nossa atenção. Não é isso? Qual é o modelo de negócio do Facebook, do Instagram, do TikTok? A gente paga para usar? Não. Tirando a Europa, agora que talvez pague. Mas o fato é, quem paga essa conta são os anunciantes. Eles pagam a conta, eles estão leiloando a nossa atenção. Então, se esse é o modelo de negócios, quando eu entendo esse modelo de negócios, eu consigo performar melhor. Sabe por quê? Porque na prática, gente, quando eu crio um conteúdo que ajuda a reter usuários dentro da rede, é o conteúdo que vai alcançar mais pessoas. É o conteúdo que o algoritmo vai adorar distribuir. Quando eu crio um conteúdo que não ajuda a reter o usuário na rede, é o conteúdo que vai flopar. E por que essa retenção é muito importante? Porque se eles querem vender mais anúncios, eles precisam de 2 coisas. Audiência e reter essa audiência, para ter grade de inserção de anúncios. Se tivessem poucas pessoas e em poucos momentos, a gente teria uma escassez. Muita gente tentando anunciar num pedaço pequeno de espaço e ia sair muito caro. Para que a mídia não fique muito cara dentro do Instagram, do Facebook, eles precisam de audiência e reter essa audiência o dia inteiro, ao longo do dia. Assim eles têm várias grades de publicação, de anúncios, e não fica caro para ninguém. Eles continuam no jogo. Porque se fica caro, a gente para de anunciar, certo? A gente vai para outro. E por isso que retenção é tão importante, não precisa entender mais nada de algoritmo, é só entender o modelo de negócios. E aí eu trouxe para vocês um gráfico sobre o Stories, para exemplificar essa história de retenção. E eu trouxe Stories porque é o formato que o brasileiro mais ama no Brasil. Mais do que Reels, mais do que Feed, Stories. E esse gráfico mostra o seguinte, que a paciência, inclusive, está diminuindo. A gente é cada vez mais imediatista. No ano passado, antes de pular um Stories, a gente via entre 5 e 6 Stories em sequência. Sabe quando você entra e vem aquele monte de bolinha lá, né? Se você entrar e tiver um monte de bolinha, você já pula, sem ver um. Mas o fato é, as pessoas lá, 1, 2, 3, 4, 5, mais do que isso, já pulava. E esse número está caindo, olha só. 3.3 para 4. A paciência está caindo. É fato também que o Stories ficou mais longo. Tem 60 segundos cada Stories. Então, se a gente fizer 5, 7 Stories em sequência, são 5 a 7 minutos. É muita coisa, não é? Para um Stories. Então, a gente tem que ter limite. Mas o fato é, o KPI principal de Stories é retenção. E o benchmark de retenção para Stories é entre 75 e 86. Se a gente fosse fazer uma média aqui, 80 ponto alguma coisa, 81%. Só para resumir. Então, ou seja, das pessoas que começaram o primeiro Stories, 80% tem que chegar até o último para ser uma boa sequência, para vocês terem um parâmetro. E por que isso é importante? Porque não vale a pena você ficar fazendo um monte de Stories para ninguém chegar até o final da mensagem. Concorda que o ideal é você conseguir transmitir uma mensagem. Se as pessoas não chegarem até o final, de que adianta? É como no Reels, retenção. Se você faz um Reels e as pessoas saem nos 3 primeiros segundos, não adianta você olhar o número de visualizações, sendo que a retenção é de 3%. Ninguém chegou até o final, ninguém nem viu a sua mensagem. Então, retenção. E no caso de Reels, e no caso de TikTok, no caso de YouTube, entre 60% e 70% de retenção é o sinal para o algoritmo de que aquele conteúdo é muito bom. E aí ele começa a distribuir mais. Então, a retenção é muito mais importante. E olha só que interessante, os brasileiros voltam várias vezes ao longo do dia para assistir Stories. Ao contrário do TikTok, que a gente entra para ficar 5 minutos, a gente fica 45. É um buraco negro, né?
No caso do Instagram, pelo fato da gente receber notificações de lives, de canal de transmissão, de mensagens diretas, a gente volta várias vezes ao dia, mas também por causa de stories. E sabe o que isso me fez inferir? Quando eu olho para esse dado e cruzo com retenção, eu inferi o seguinte: bom, se eu quero aumentar a retenção, para aumentar os meus resultados, eu poderia então fazer blocos de 4 stories, 5 stories de manhã, um outro bloco de 4 a 5 à tarde, outro bloco de 4 a 5 à noite. Assim eu aumento muito a chance das pessoas chegarem até o final a cada bloco. Mas eu não posso fazer stories aleatórios, eu tenho que fazer narrativas curtas que misturem fotos, vídeos e textos. Até porque se eu fizer só vídeo, stories de 60 segundos, é monótono, é chato, as pessoas tendem a pular. Então tem que misturar, e por isso que as pessoas gostam tanto de narrativas mais curtas, é isso que eles esperam dos stories, principalmente das marcas. Tirando as celebridades que conseguem fazer dos seus stories um reality show, as marcas não conseguem, tem que tomar esse cuidado de narrativas curtas. Narrativa significa que tem um início, meio e fim, que tem técnicas de storytelling aplicada, que tem personagens, tem um universo que vai aparecer ali, tem altos e baixos, tem desafios que vocês vão mostrar para reter essa audiência. Mas tem mais um indicador que é importante para os stories. Mais um indicador. Alguém adivinha aí qual é esse indicador importante para os stories? Qual? Direct, mandar um direct. É uma boa também. Mas para a retenção, o voltar é importante. Quem já ligou para o voltar? Alguém aí já ligou tanto para o voltar? Bom, a taxa de voltar, ela importa sim. Inclusive, se o Instagram te está dando um número, é que esse número importa, tá? Se ele está te dando um número, por exemplo, quantidade de alcance ou impressões das hashtags, é porque a hashtag ainda importa, tá? O fato é, taxa de voltar. Os top 25 perfis que mais performaram em stories de marcas, não de celebridades, tiveram uma taxa de voltar de 7%. 7%. O que significa que aquele stories que teve uma taxa alta de voltar, o stories anterior, foi o stories que mais chamou a atenção. É aquele que você deve aprender, inclusive, o que será que eu fiz ali que foi tão legal que eu devo repetir. E cada vez que você faz as pessoas voltarem, é um sinal a mais para o algoritmo entender que há atenção naquilo, ele distribui mais. E aí eu fui testar essa hipótese. Tive esse insight, fui testar essa hipótese. Eu fiz vários testes de várias sequências, de 5 a 7 stories, e eu cheguei numa sequência onde eu tive retenção maior do que 81%, o que é acima do benchmark. Eu tive taxas de voltar de 13%, 11%, o que é bom, porque é acima de 7%. O que eu fiz nesse dia 9 de outubro ali, que eu fiz uma sequência? E perceba que essa sequência, ao fazê-la, me fez alcançar o dobro do que eu tinha na média de alcance dos stories. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês não é regra, é só uma lógica. Eu fiz uma sequência começando com uma enquete, com uma interação. Por quê? Comportamento humano. Porque as pessoas não pulam uma enquete. O brasileiro, então, é curioso por natureza. Quer saber da vida dos outros. Quer saber o que as outras pessoas responderam. Não é mesmo? Não é você ali querendo responder, não. Você quer ver o que as outras pessoas responderam. É impressionante. Então você já dá um sinal para o algoritmo de que há atenção. Aí no segundo stories eu coloquei um gráfico, no terceiro eu fiz uma análise sobre o gráfico, e por isso que as pessoas voltaram para o segundo. E aí eu fechei de novo com uma enquete relacionando tudo que eu tinha falado nos stories anteriores. Ou seja, eu fiz uma narrativa, tá, dentro de uma mesma sequência, de uma mesma história. Isso fez com que o meu alcance aumentasse por conta da retenção e do número de interações e das taxas de voltar. Dá para você fazer esses ganchos de ida e volta, aí a criatividade de vocês vai longe. E qual é o nosso quinto e última revelação? Indicadores. E aí, nessa minha trajetória, eu comecei a entender cada vez mais de que métricas e indicadores-chave de performance não são a mesma coisa. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Métricas, indicadores-chave, como se fosse tudo a mesma coisa. Não é. E aí eu vou mostrar para vocês esse painel. Provavelmente esse foi o seu primeiro dashboard da vida. Para quem nunca pensou sobre isso, esse foi o seu primeiro dashboard da vida. Só que é o seguinte, quando você entra no carro, liga esse carro e sai andando, você vai olhar ali o velocímetro, você vai olhar ali o nível de combustível, rotação do motor, tudo isso é o quê? Um número. É uma métrica de controle. O controle se você está rápido ou devagar, se está acabando ou não o combustível. Essas métricas estão dizendo se vocês vão chegar aonde você quer chegar?
Não. Está dizendo se você está rápido ou devagar, se vai acabar ou não o combustível, mas não se você vai chegar onde você quer chegar. Agora, ao contrário, se você entra nesse carro, antes de ligar o carro, você pensa assim, qual é o meu objetivo? Eu quero sair de casa, do ponto A para um ponto B. Eu quero sair de casa e ir para o aeroporto. Objetivo traçado. E você traça também uma meta. Eu quero fazer isso em 1 hora. Objetivo traçado, meta traçada. O que acontece? No momento que você liga esse carro e sai andando, tudo faz mais sentido. Porque agora, quando você começa a acelerar esse carro, você começa a perceber que o nível de combustível está baixando muito rápido. E aí você cria o tal do KPI, Key Performance Indicator. Você cria uma taxa de consumo de combustível por quilômetro rodado. Então, se você pisa muito, consome muito combustível. Talvez você não vai chegar porque vai acabar o combustível. E se você pisar pouco, se você desacelerar e muito devagar, você não chega em 1 hora. Você não atinge a meta. Mas nos dois casos, você consegue prever o que vai acontecer, não é mesmo? E aí você consegue se antecipar ao problema e não deixar o problema acontecer para chegar lá na frente e falar, e agora? O que a gente faz? Não, você consegue antecipar o problema. E por que nos nossos negócios a gente não está no controle? A gente só deixa para olhar os dados quando a gente tem que fazer um relatório no final do mês ou no começo do mês que vem. Não é isso? A gente só vai olhar para os dados quando a gente tem que fazer o tal do PowerPoint, da apresentação. E aí, na hora que a gente olha os dados, fala, deu ruim, eu não tinha visto antes. Aí você entra na sala de reunião para ler o PowerPoint, ler o que aconteceu e tentar achar culpados. É o que acontecia lá comigo em 2008. Não, gente, a gente tem que estar no controle, na jornada. E essa jornada, no nosso caso, é a jornada do cliente, baseada em 5 etapas. Descoberta, que é onde eu tenho que colocar o produto e serviço e a marca no radar. Essa é a primeira etapa dessa jornada. Para pessoas novas. E nessa etapa, eu tenho métricas de controle, que eu tenho que estar ali no controle para calibrar o pé ao longo da jornada, e eu tenho indicadores-chave de performance que eu tenho que estar de olho para saber se eu vou chegar onde eu quero chegar. Na descoberta, é o alcance. E lembra que a primeira revelação diz o seguinte, o alcance é muito importante, mas não é qualquer alcance. É dentro do seu público potencial, dentro do ICP. E por isso que o KPI é a taxa de penetração, que é a taxa de alcance dentro do seu público. 10%, 30%, e quanto mais perto de 100%, melhor. Assim você aproveita todo o potencial daquela plataforma, e não fica só no modo orgânico, alcançando de vez em quando e tal. Segunda etapa dessa jornada é a consideração. É onde a gente precisa aumentar a percepção das pessoas sobre a autoridade que vocês têm, que a marca de vocês tem. É incutir na cabeça das pessoas o posicionamento. Como é que a gente faz isso? Frequência. Lembra? Segunda grande revelação, se eu não tiver frequência, eu não consigo passar a mensagem. Não é uma vez aparecendo. Não é o suficiente para mudar o jogo. Para aumentar a lembrança de marca e aumentar a intenção de compra, eu preciso fazer aquela frequência média ideal. A terceira etapa, que é a conversão, eu vou olhar para quantas pessoas acessaram o meu Instagram, meu perfil, o link na bio, mas essencialmente eu tenho que entender qual foi a taxa de conversão. O mais importante é a taxa de conversão, porque eu posso até trazer um número alto de leads, novos cadastros, mas a minha taxa de conversão cair. Como? Viralizei, trouxe um monte de gente desqualificada. Ou fui lá na mídia, no sistema de campanha, criei uma campanha com uma segmentação errada. Fui menos eficiente. E na quarta etapa? Depois que os primeiros clientes, os clientes de primeira viagem compraram alguma coisa da gente. Todo mundo que compra alguma coisa tem uma expectativa, certo? E será que essa expectativa foi correspondida? Então é por isso que a gente tem que olhar os comentários como métrica de controle, para entender a experiência de quem já comprou, principalmente, ou a experiência das pessoas com o nosso conteúdo. E aí eu vou dar um recado para vocês que mudou para mim muita coisa. Quando eu comecei a pensar que o meu conteúdo é o meu primeiro produto. Se vocês começarem a pensar que o seu conteúdo é um produto, vocês vão começar a mudar a forma de planejamento de conteúdo. Vocês vão parar de fazer propaganda no feed e começar a fazer conteúdo de verdade. Eu me faço a seguinte pergunta, será que alguém pagaria pelo menos R$1 para ver esse post que eu estou fazendo hoje? Se a resposta for sim, eu estou indo no caminho certo. Se a resposta é não, você já sabe que está no caminho errado. E por isso que é tão importante olhar os comentários, olhar a taxa de engajamento real, baseado no alcance que o meu post teve e não no número de seguidores. Pouco importa os seguidores nesse momento. Eu quero ver aquele conteúdo se ele performou bem. E por fim, a experiência compartilhada. Porque o jogo final não é vender para um próximo cliente, que é a etapa do meio.
É transformar clientes em promotores de marca. É fazer esses clientes que tiveram uma boa experiência comigo compartilhar essa experiência nas mídias sociais. Assim eu tenho um efeito exponencial. Eu aproveito o efeito de rede. E por isso que o compartilhamento é tão importante nesse momento. É por isso que é tão importante a gente entender quantas marcações houveram, quantos UGCs, User Generated Content, quanto conteúdo os meus clientes fizeram falando da minha marca. Eu tenho que medir essa taxa de engajamento dos UGCs para entender se esse conteúdo que os meus clientes estão fazendo estão tendo ressonância em potenciais próximos clientes. E veja que eu falei no final sobre taxa de engajamento, mas de fato, taxa de engajamento ela é importante, do começo ao fim. Só que a gente tem que definir a expectativa correta sobre engajamento. No começo dessa jornada, eu espero mais engajamento, é normal, porque eu tenho que fazer o conteúdo útil, de valor. É sobre as pessoas, não é sobre mim. Eu espero mais engajamento. Reels, TikTok, Shorts. Já à medida que ele vai avançando, ou ela vai avançando nessa jornada, na etapa de conversão, é normal eu elevar o meu discurso de vendas e a taxa de engajamento cair. É normal e está tudo bem, desde que a taxa de conversão esteja aumentando. É isso que mais importa, não é? Então eu não posso comparar conteúdo de conversão com conteúdo de descoberta para decidir o que está melhor. Tem que comparar descoberta com descoberta, conversão com conversão. Assim a gente consegue decidir de fato o que está performando ou não em termos de conteúdo. Faz sentido, sim ou não? Então, como que a gente consegue alavancar os nossos negócios? A partir das mídias sociais, a partir dos dados. De tudo que vocês viram até agora, eu cheguei a uma conclusão muito importante, que é tudo sobre a pirâmide do conhecimento. É tudo sobre a mentalidade de crescimento constante, de growth. É tudo sobre a mentalidade de testes científicos. Ou seja, a gente tem que entender que cada vez mais a gente tem que conectar as nossas fontes de dados. A gente tem várias fontes de dados, a gente tem o nosso RP, o CRM, a gente tem o sistema do Instagram, tem a própria Labs. A gente tem que conectar esse bando de dados, porque esses dados mostram aquilo que aconteceu. E na prática, a gente tem que transformar esses dados, cruzar esses dados, para transformar esses dados em informações. Para saber o que esses dados estão querendo dizer. Assim como eu fiz com vocês aqui agora há pouco, eu peguei o dado de que o brasileiro volta várias vezes ao longo do dia, com o dado de retenção, cruzei essas duas coisas e gerei um insight. Aquele insight de gerar blocos, de manhã, tarde e noite, não foi? Isso me dá uma hipótese. Eu tenho que testar essa hipótese. E não é um dia só, não. Eu tenho que ter consistência, tenho que ter metodologia, método científico para testar. Porque esse teste vai me levar ao conhecimento. Vai me levar naquilo que funciona e aquilo que não funciona. E aí, gente, não é no final do mês para a gente olhar o dado e saber o que funciona ou não. No mínimo no final da semana, para a gente responder as seguintes perguntas quando a gente for entrar em reunião. O que funcionou que a gente deve continuar, o que não funcionou a gente deve parar, mas essencialmente o que a gente vai testar na semana que vem. As organizações que mais crescem têm testes o tempo todo. Vocês podem testar hashtags, podem testar tamanho de legenda, formatos, horários. Tem N testes para serem feitos nas mídias sociais. O fato é que precisa ter mentalidade baseada em teste. E hoje a gente não tem. A gente acaba seguindo o que as pessoas estão falando. Não é mesmo? Muito bem. E aí, senhoras e senhores, eu deixei aqui para vocês 5 ações que vocês podem fazer muito rapidamente. Né? Primeiro, dimensionar o tamanho do seu público-alvo potencial em cada plataforma. Segundo, achar a frequência de impacto dos seus posts. Terceiro, planejar o seu conteúdo por etapa da jornada. E não assim, às vezes, só colocar para conversão. Porque, invariavelmente, você vai fazer panfletagem digital. 45% dos consumidores deixariam de seguir a sua marca por excesso de autopromoção. Então, pense nisso. Quarto, testar o seu melhor horário, pelo menos por 8 semanas. Quinto, planejar 3 pausas de 30 minutos para interagir com as pessoas, para se relacionar com as pessoas. Quem quiser esse material, quem quiser esses parâmetros, esses gráficos todos, me manda RD Summit, tudo junto no meu inbox, @RafaelKiso. @RafaelKiso, me manda lá, RD Summit. E vocês vão receber essa palestra com esses parâmetros todos imediatamente. Mas antes eu quero finalizar aqui a nossa jornada. Só para finalizar a nossa jornada aqui, que a gente está chegando ao fim, eu queria deixar um recado importante para vocês, muito importante. As mídias sociais vai muito além das trends, vai muito além do engajamento, vai muito além dos números que eu estou mostrando aqui para vocês. É sobre a humanidade e as suas narrativas. E a vida
assim como no marketing e mídias sociais, não é feita de atalhos, não é feito de fórmulas prontas, não tem caminho fácil, não tem caminho curto. O sucesso não tem fórmula mágica. Inclusive, se a gente copia o sucesso de alguém, se a gente copia o que alguém está fazendo, pode até funcionar a curto prazo, mas não é sustentável. Quando as variáveis mudam, e vão mudar, a única certeza que a gente tem é que elas mudam, para de funcionar e você não sabe mais o que fazer. Então, quando você entende a lógica, você consegue se adaptar. Então, é sobre entender profundamente as mídias sociais, entender profundamente o comportamento do cliente de vocês, quem são esses clientes, as dores, necessidades e desejos, para de fato vocês começarem a se adaptar, mantendo a clareza da sua mensagem, mantendo o seu negócio bem posicionado. Assim como na escola, pensa comigo na época de escola e faculdade, você até podia decorar numa prova de ciências, geografia, história, decorar, fazer uma colinha, mas se você fosse na hora da prova e mudar, e o enunciado fosse diferente daquilo que você decorou, o que acontecia? Acabou, você não conseguia performar mais. Agora, ao contrário, numa prova de matemática ou física, não tem como colar, não tem como decorar, você tem que entender a lógica. E aí na hora que você está diante da prova, o enunciado pode ser qual for. Pode ter as variáveis que for, você sabe resolver a equação, você sabe chegar na solução. Não é mesmo? Então, gente, o mais importante é a gente entender essa lógica. E eu queria fazer aqui com vocês um combinado, por final já desse ano e para o ano que vem. A gente pode até continuar seguindo as trends ou os hacks que alguém está falando, mas essencialmente eu quero que vocês entendam a lógica por trás disso. Não é só se comunicar, fazer propaganda, mas é se conectar com as pessoas. A gente tem que se conectar mais com as pessoas, criando conteúdo relevante, que faça a diferença na vida delas, que transforme a vida delas. Não é sobre você, é sobre elas. Não é só sobre fazer marketing, é sobre fazer a diferença de verdade. Portanto, turma, lembre-se sempre, não existe mágica, existe lógica. Muito obrigado, valeu, até a próxima!